Aqui no canal Pretos FC para falar da grande vitória do Corinthians, 4-2 em cima do Vasco, e praticamente o Corinthians se livra da ameaça de rebaixamento. Se o Vasco tivesse vencido, o Vasco ultrapassaria o Corinthians por pontos e aumentaria uma vitória, deixando o Corinthians com 44 e 10 vitórias. Então, nesse jogo decisivo, o tamanho dessa vitória do Corinthians é gigantesco, porque praticamente garante o Corinthians na primeira divisão. 4-2, num jogo realmente onde o Vasco foi melhor durante alguns minutos, durante 40 minutos, quando o Corinthians empatou em 2-2 e na volta para o segundo tempo, o Vasco cansado e totalmente desorganizado, com o Ramon Dias, que é um bom treinador e que recuperou o Vasco nesse brasileiro, mexendo muito mal, e o Corinthians muito bem com o Mano Menezes, fazendo as substituições certas, aproveitando os espaços e matando o jogo. Ótimas atuações de Romero, Moscardo e Juliano, sem dúvida nenhuma. Então, o Corinthians praticamente definido para a Série A de 2024, só se houver realmente uma hecatombe nas duas rodadas que faltam, né? Já o Vasco da Gama numa situação difícil. Pega o Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio jogando por vaga direta na Libertadores, e pega o Bragantino em São Januário, talvez com o Bragantino fazendo a mesma coisa, lutando por uma vaga também na última rodada no Rio de Janeiro. Situação muito difícil do Vasco e só pode chegar agora a 48 pontos vencendo as duas partidas. Se ganhar as duas, pode acontecer, claro, o Vasco escapa. E aí vai deixar a bronca para outra equipe. Bahia, Santos, Cruzeiro, o Fortaleza ainda, né? Internacional, São Paulo bem menos. Então vamos ver, né? O Goiás praticamente rebaixado. Vamos aguardar as rodadas finais. Parabéns ao Corinthians, que conseguiu uma grande vitória fora de casa. Por falar em Corinthians, o presidente Augusto Melo definiu que o ex-zagueiro Chicão será o coordenador de futebol da nova diretoria. Ele será uma espécie de intermediário entre a diretoria e o vestiário. Será que vai dar certo? Vamos aguardar. O Chicão concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Donos da Bola Rádio, da Rádio Bandeirantes, ao Craque Neto, ao Pedro Ramiro, ao Gustavo Soler e ao Paulo do Vale. E agora você confere essa entrevista, onde o Chicão começa dizendo que retirou a ação que movia na justiça contra o próprio Corinthians. Vamos acompanhar. É importante a gente esclarecer algumas coisas, né? Quando eu saí do Corinthians, me chamaram na sala e falaram: obrigado, Chicão, o presidente não quer mais o seu trabalho. Assim, direto. E eu fiquei bem chateado com isso, com relação a isso. Eu falei: tá bom, existe um direito de arena que eu tenho para receber e vocês sabem disso. O que vocês querem fazer? Pode procurar seus direitos. E aí eu fiquei mais pé da vida ainda. Que realmente esse processo, essa ação existiu. Era mais contra as pessoas do que a instituição, mas automaticamente pegava na instituição. E conhecendo o meu caráter, o presidente agora Augusto, conhecendo o meu caráter, quando ele me fez o convite, eu falei para ele que a primeira coisa que eu queria fazer era tirar o processo, tirar a ação. Inclusive, ela estava para ser executada, e eu falei com o meu advogado que não tinha necessidade de executar. Então eu tenho que realmente tirar essa ação, porque é um lugar que eu quero trabalhar de coração. É claro que vai ser remunerado, mas eu penso mais na questão de ajudar o clube, onde eu não deveria nem ter saído. E a minha vontade era ter aposentado no clube como atleta, né? Infelizmente, algumas pessoas que não pensam no clube acabaram com isso e, enfim, e aí aconteceu a ação, mas hoje eu já liguei para o meu advogado, Dr. João lá de Campinas. Diferentemente do que o outro falou lá, que ele queria ver se eu ia ganhar o processo ou não, o processo foi 2 vezes agora feito o cálculo para ser pago e a gente não executou, porque quando eu recebi o convite do presidente Augusto, eu falei para ele que a primeira coisa que eu queria fazer era tirar essa ação. É a mesma coisa do William Capita, que entrou e ganhou e que fez o acordo agora? É a mesma coisa, direito de arena. Eu jamais pleiteei alguma coisa com relação a... Se não fosse a sua imagem, que foi o direito seu. Isso, mas que teve alguns que entraram adicional noturno, dias trabalhados em feriado, isso daí não. Aí eu achava que era muita sacanagem já. Aí o que eu fiz? Eu liguei para o Dr. João hoje. Direito de imagem, que é o direito isso, seu. E nós ganhamos, e aí eu falei para ele hoje retirar a ação, que não vai ter mais. E é fácil isso, claro. Tirar ação antes de ser executada? É fácil isso? Esse processo jurídico aí é mais com o Dr. João, né? Que ele vai fazer essa parte aí, mas ele falou que não tem problema nenhum. Então a gente tem que agora mostrar para os torcedores aí que às vezes muitos vão contra, como você disse no começo, a gente tem que entender, mas o que eu quero mais realmente é trabalhar
poder voltar a dar alegria pro torcedor ali, que merece muito, né? O Danilo vai permanecer como técnico do Sub-20 na tua gestão? O Danilo, a gente tem a Taça São Paulo, né? Na verdade, a gente tem que falar com quem vai ser o diretor também da base, né? Ver o que ele pensa. Mas nesse primeiro momento ele continuou como treinador. A gente tem um campeonato para disputar importante, que é a Taça São Paulo. Nesse primeiro momento ele continuou como treinador, sim. Como que você trabalhou para conseguir esse espaço agora e essa confiança do Augusto Melo para hoje ter esse cargo com o novo mandatário corintiano para ser o coordenador, o responsável, né, por fazer a transição desses meninos da base para o profissional? Como que o Chicão, pós-futebol, também se preparou agora para essa sua nova jornada? Gustavo, eu fiz o curso da CBF de treinador licença B, pretendo fazer outros cursos também. Acho que a questão do presidente Augusto foi uma questão de confiança e acho que ele viu também o meu caráter, sabe como eu sou. Apoiei ele na primeira eleição e de lá para cá nós conversamos bastante a respeito dessa situação de Corinthians, de tudo. Vou resumir aqui de tudo. E aí, quando teve o convite, aconteceu essa situação que eu acabei de explicar para todos. E realmente fiz o curso, visitei clubes que eu não falei para ninguém, porque é uma questão de você ficar mais discreto, mas acredito que a gente vai ter bastante trabalho aí, Gustavo. Infelizmente a gente viu num passado recente do Corinthians, né, e o Duílio tentou mudar em alguns aspectos isso, jogadores da base do Corinthians que pareciam pizza, né, 10% era de um, 20% de outro, e aí o Corinthians tinha 30%, 40% de determinado jogador, né, e aí como que o seu trabalho junto com o futuro coordenador da base do Corinthians vai funcionar nesse aspecto para o clube sempre ter a vantagem, né, quando for negociar uma joia da base. Como que você já está planejando isso também? Essa é uma situação que a gente vai conversar bastante também, Gustavo, a respeito disso. Acho que o clube tem que ser o maior beneficiado, né? O Corinthians, por exemplo, tem que ter no mínimo 70%, 80% dos jogadores. Não dá para ter 30% de um, 30% de outro. Esse é um pensamento que o Chicão tem. O clube tem que ter a maior parte. Pode até ter alguém que tenha 10%, 15%, 20%, mas a maior parte tem que ser do Corinthians. Isso daí não tenho dúvida nenhuma. E a gente vai trabalhar bastante para que isso aconteça. Chicão, Paulo do Vale aqui, um prazer conversar com você. Eu queria saber de você, assim, esse sentimento, né, do ex-jogador que é ídolo do clube e que passa a ser também uma figura política a partir do momento em que aceita participar de uma gestão, de correndo o risco de muitas vezes acabar por todo o lastro que você tem, de ser um escudo de dirigente que não tem os serviços prestados pelo clube que você tem, e ao mesmo tempo também não queimar esse capital de ídolo que você acaba tendo. Por exemplo, o Alessandro, ele foi um jogador de conquistas no Corinthians, que topou ser um gerente de futebol, e acho que hoje ele sai não com tanta moral assim com o torcedor, se ele não tivesse mexido com isso, se ele não tivesse topado fazer parte disso. Como que você lida, né, com essas duas situações, de ao mesmo tempo ser um escudo e ao mesmo tempo também usar o seu prestígio como ídolo para apoiar e fazer parte de uma gestão, Chicão? É um desafio novo. Já pensei nessa situação também, mas você pode ter certeza que vou trabalhar muito para que não aconteça isso, de manchar a imagem como ídolo, como atleta e agora como dirigente, poder fazer o melhor para o clube. Eu acho que você levando resultado, isso daí não vai acontecer. Então a gente tem que trabalhar muito, muito mesmo, como eu acabei de falar aqui com relação à Copa São Paulo, trabalhar e as coisas vão acontecer naturalmente ali. Quando tiver sucesso também, a gente fica feliz. A gente sabe que quando o executivo ele for contratado, independentemente de quem for, e aí o Augusto, você e todo mundo da diretoria nova, em relação ao Mano, que eu acho que foi uma coisa muito inteligente do Augusto, de saber que ele renovou o contrato, fez contrato com o Duílio, com o Corinthians, e também em relação a isso. E essa relação, ela tem que ser muito bem próxima de você, com todos eles juntos, né? Para ter essa harmonia. E também aquilo que você falou, meu irmão, eu não estou aqui para fazer
amizade. Eu tô aqui para fazer o melhor para a instituição. É lógico, se fizer amizade, melhor ainda. Mas o mais importante é isso. É você falar a verdade do jeito que você é e do jeito que você sempre foi da sua carreira. É bem isso, craque. A gente tem que jogar limpo, né? Jogar, ser sincero, ser verdadeiro, jogar transparente com todo mundo. Principalmente o torcedor entender o que está acontecendo, né? Então a gente vai ter que realmente estar bem próximo e remar todo mundo para o mesmo lado, porque quando a gente vê o Corinthians batendo campeão da Libertadores, existe um trabalho de todo mundo, de uma equipe, não foi o time, os 11 que entraram em campo, todo mundo que fez parte daquele processo para ser campeão, eu acho que a gente tem que valorizar. Então todo mundo tem que remar para o mesmo lado, porque senão as coisas não andam, né? Esse é o Chicão, que é o novo coordenador técnico do Corinthians, em entrevista exclusiva ao programa Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Corinthians que vai contratar, está prometendo o Augusto Melo 12 reforços. Já chegou o lateral esquerdo Hugo, que foi contratado pelo Duílio Monteiro Alves, vem do Goiás, mas o Augusto Melo promete um time forte e uma reformulação do elenco. Vamos aguardar. Com o Corinthians garantido na primeira divisão, já é possível pelo menos começar a fazer contatos e contratar novos jogadores. Sobre o executivo, Rodrigo Caetano é o favorito, mas não dá para descartar o Paulo Pelaip, que hoje está no Botafogo de Ribeirão Preto. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.